Muito bom dia, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros aí reunidos em Monte Rey, Nuevo León, México, congregação que pastoreia o reverendo Epifânio Lopes e todos que se encontram ali presentes, irmãos e irmãs, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas ou internet nos diferentes países. Hoje, sábado, 14 de outubro deste ano, 2023, é realmente um privilégio, uma bênção poder saudá-los e compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus, correspondente a este tempo final, na etapa da Era da Pedra Angular e a dispensação do Reino. No Evangelho segundo São Lucas, nos diz no capítulo 9, depois dele descer do Monte da Transfiguração, nos chama a atenção essa escritura na parte do versículo 37 em diante, do capítulo 9, em São Mateus é o capítulo 17, mas vamos, capítulo 9 de São Lucas, versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhes ao encontro grande multidão. Um homem dentre a multidão clamou: Mestre, peço-te que vejas meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. Só o larga depois de o ter quebrantado. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando o menino vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: abri bem os vossos ouvidos a essas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam isto, que lhes era encoberto, para que não compreendessem. Aí desenha uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos de seus corações, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós todos for o menor, esse é que é grande. E desenha, por último, escreve o último Benjamim dos anjos, profeta. E desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular. João disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Jesus lhe disse: não o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Podem sentar, por favor, nestes pequenos minutos que estaremos abordando aqui essa cena e ver
também esse ministério se repetindo neste tempo final, nessa etapa onde foi vista a glória de Deus sendo manifestada no meio da sua igreja em uma grande carpa catedral. E vejam na mensagem Consolai-vos nessas palavras, pregado em 8 de maio de 1977 aqui em Caí, Porto Rico, nos diz nosso irmão William, se referindo a essa escritura de São Lucas que lemos e também de São Mateus e os lugares onde se referem a esse evento do Monte da Transfiguração. E depois desse evento, diz, recorde que em cima se realiza a adoção, mas quando se desce, já estão adotados os que estão aí em cima. Assim que uma coisa é a adoção, outra coisa é a transformação. Entendam vocês bem isso. Primeiro seremos adotados. Onde? No topo do monte. Depois seremos o quê? Transformados. Agora, veja você, vem nos falando como ele vem, como falávamos, a trajetória que tudo isso toma. Ou seja, na sexta-feira passada esteve falando disso. Seremos adotados em cima, no topo do monte. E daí o Senhor desceu. Para onde? Desceu pelo topo, desceu pela montanha. E a montanha, descer pela montanha, isso não é outra coisa, a não ser a montanha é a igreja, vê? A igreja está aí. Então, descer pela montanha é descer, ir a Jerusalém, pois, note, antes de chegar em Jerusalém, teve que descer pela montanha. Ou seja, Jesus, essa montanha representa a igreja gentia. Assim que então vocês poderão ver que aquele homem que veio com seu filho lunático epiléptico, tinha tentado de que o expulsasse aquele espírito lunático que havia naquele jovem, mas não puderam expulsá-lo. Vejam, vocês não puderam expulsar, mas depois, descendo da montanha, vinha um acompanhado com 3 mais, e vinham mais 2 com ele, mas que ninguém os via. Ou seja, esse Moisés e Elias viam 4 pessoas que vinham, mas viam 2 que ninguém via. Vinham com o Senhor. Então, encontramos que vinha descendo da montanha, do topo da montanha, vinham descendo, e embaixo havia problemas. E passamos, aí continua falando nosso irmão William, muitas coisas muito importantes. E vejam na mensagem Hebreus 6, parte 1, na página 7, nos diz, porque vejam quem era quem estava ali no tempo de Moisés. Diz na Bíblia aqui atrás, nos anteriores versículos, nós estando lendo isso, quem fez a si mesmo menor que os anjos, tomando a forma, não de anjos, mas tomando uma forma de carne. Dizia uma estrela de Davi, os anjos não tinham caído, eles não necessitavam redenção. A carne tinha caído, seres humanos, e eles necessitavam redenção. Assim, nas antigas leis, um homem para ser o Redentor primeiro tinha que ser parente. O grande livro de Ruth. Estudamos aqui há algum tempo. E como esse Deus sendo Espírito se tornou parente conosco para se tornar um de nós, para nos redimir e nos dar vida eterna. Ele tinha que se tornar um de nós, para que nós, através da graça, pudéssemos chegar a ser como ele. E desenha uma estrela de Davi. E vamos vendo quem era esse que estava ali. Quando desceu, nessa ocasião, o vemos ali já, em carne humana, no meio do povo hebreu, para realizar a obra pela qual esse parente redentor tinha vindo a este planeta Terra. E encontramos que o pilar de fogo guiou os filhos de Israel. E quando foi feito carne aqui na terra, o escutamos falando um dia, e ele declarou
que ele era a coluna de fogo, o pilar de fogo. Vejam, esse pilar de fogo que estava ali acompanhando o povo hebreu, que falou numa sarça a Moisés, depois o vemos encarnado em Jesus. Eles disseram: tu dizes que és maior que nosso pai Abraão? Ele disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. E ele escreve: eu sou. Quem foi o eu sou? O pilar de fogo, na sarça ardendo. Um memorial perpétuo através de cada geração. Não somente para essa geração, mas essa geração. O mesmo pilar de fogo, ele escreve pilar de fogo. E estamos agradecidos nessa manhã de que nós temos até sua fotografia, que ele não mudou. Ele é imortal, eterno, bendito. Ele faz as mesmas coisas agora que ele fez naquele então. E quão felizes isso nos faz sentir. Mas antes de que Paulo aceitasse essa experiência, sabendo que o anjo do Senhor era o pilar de fogo, o qual era Cristo, e ele escreve o pilar de fogo, bem, ele era o anjo do pacto, o qual era Cristo. E desenha aí ao final uma estrela de Davi. Moisés lá pensou que escolheu melhor sofrer aflições com o povo de Cristo e ser dirigido por Cristo, mais do que todos os tesouros do Egito. Ele seguiu Cristo, o qual estava em uma forma do pilar de fogo. E escreve: o pilar de fogo é igual Cristo. Hebreus 11. E desenha uma estrelinha de Davi. Então Cristo disse: eu vim de Deus. Quando ele estava aqui sobre a terra, eu volto a Deus. Depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, corpo glorificado, sentado à destra da majestade para fazer intercessão, Paulo o viu como pilar de fogo de novo. E ele escreve: pilar de fogo. Uma luz que quase colocou seus olhos, danificasse seus olhos, o deixou cego. Agora esse mesmo pilar de fogo que Paulo viu, que esteve em Jesus, porque ele era esse pilar de fogo. Depois o vemos novamente Jesus no pilar de fogo. E vejam que o irmão Branham então nos diz que esse mesmo Espírito Santo que esteve no meio da igreja, desde os apóstolos até nosso tempo, até esse tempo que estava o irmão Branham, ele diz, e notem vocês página 134 do livro dos selos, e notem vocês quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, vejam, volta outra vez a coluna de fogo, o pilar de fogo, a se encarnar neste tempo final, no cumprimento da vinda do Messias do ungido, no cumprimento da era messiânica, da era da pedra angular. Quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, onde é que esse Espírito Santo, onde é que a coluna de fogo estaria se encarnando neste tempo final? Na mensagem, a palavra falada é a semente original. Na página 60, essa mensagem foi o que pregou, aqui pregou na tarde, na continuação deste mesmo tema que ele começou pela manhã. E continuou na tarde e diz: agora vigie, recorde a lei de reprodução de Deus. Agora recorde, segundo o seu gênero. É isso correto? A semente de Cristo. E ele escreve a segunda vinda. A palavra. A semente de Cristo, a palavra, tem que vir através do seu corpo. E ele escreve a noiva. O que tem que vir? Através do seu corpo, através da noiva, a segunda vinda do Senhor. Estão se cansando? Correto, somente um minuto agora. Vamos nos manter quietos ou orar. Eu quero obter isso muito bem, eu quero que isso penetre. Ali disse, no versículo 44,
que ele queria que isso penetrasse bem nos ouvidos. Dessas palavras que ele ia falar ali. Retenham isso na mente e meditem tudo isso que ele falou ali aos seus discípulos. Agora vejam, porque recordem que cada promessa que ele fez, sempre tem que fazer por meio de seres humanos. Tem que cumpri-la por meio de seres humanos. Eu quero obter isso muito bem. Eu quero que isso penetre. A semente de Cristo deve vir através do seu corpo. Não através de uma denominação, mas através de uma semente da palavra nascida de novo. Deve vir através disso. E ele escreve a vinda da palavra através do seu corpo. E desenha uma estrela de Davi. E escreve a segunda vinda do Senhor através de um nascido de novo. E aí já podemos ir vendo onde é que esse pilar de fogo novamente está no meio da sua igreja. Onde se meteu esse Espírito Santo, essa coluna de fogo, que ali lemos em Hebreus, que voltou a se tornar coluna de fogo, pilar de fogo. Paulo ouviu como pilar de fogo de novo, vem? Voltou outra vez a ser pilar de fogo, depois que esteve cumprindo em Jesus a obra, em sua primeira vinda, a obra de redenção. E esse pilar de fogo novamente estaria neste tempo final encarnado. Esse Espírito Santo que temos, diz o irmão Branham, voltaria novamente em sua segunda vinda a estar em carne humana. Agora onde? É que estaria em carne humana o pilar de fogo, o Espírito Santo, neste tempo final? Vejam na mensagem a visita do anjo, que é uma porção que está na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Nas últimas páginas colocaram esta porção. Diz que é a da página, o parágrafo 97 do livro de citações. Também esse relato da visão da carpa diz, página 77 aqui deste folheto, o tema A Visita do Anjo. Não que seja esse número dessa mensagem, porque essa mensagem é mais curta. Diz, ele disse, não pode ensinar às crianças coisas sobrenaturais sem causar comparações carnais. Depois senti que entrei numa dimensão ainda mais alta. E aí, desenha uma pedra angular, e a flecha para a pedra angular estava em pé no ar, debaixo da maior carpa que vi em toda a minha vida. E eu estava em cima das pessoas com a plataforma debaixo de mim. Eu tinha acabado de pregar e tinha feito o chamamento. Havia centenas e centenas de pessoas com suas mãos levantadas no ar chorando. E eu estava tentando fazer que meus pés descessem. Onde estavam as pessoas, mas eu permaneci no ar. Agora aí se vê. Por um lado, diz que ele tinha feito uma pregação que acabava de pregar e tinha feito o convite para passar à frente e depois diz que ele tentava descer. Mas não estava o irmão Branham dizendo que estava pregando? Já estava ali embaixo e agora diz que ele estava em cima e tentava descer. É o Espírito de Deus, o Espírito de profeta, o Espírito Santo, em outro véu de carne fazendo esse trabalho. Mas como o irmão Branham nesse momento era o ministério, o homem ali da hora, que estava falando no meio do seu povo, juntando os escolhidos da sua era, tudo estava representado, representado no irmão Branham. Era um reflexo, como diz no livro de citações, numa ocasião que o irmão William escreve, refletindo-se. Um homem de aparência agradável e de bom coração saiu diante das pessoas e disse, queridos amigos, enquanto o nosso irmão Branham está repousando, e aí é que ele escreve aí no livro de citações, refletindo-se, por um momento deste chamamento tão maravilhoso, vamos formar uma fila de oração aqui à direita. Se formou uma fila de oração, tudo ao redor do interior da carpa, depois na rua e ao longo da rua até onde eu já não podia ver. E ele escreve ali, em outra dimensão,
estava, ou seja, o irmão Branham estava em outra dimensão. Quando isso está ocorrendo, ou seja, estava na sexta dimensão. Dentro da carpa, vi uma tenda estendida a uma altura de uns 4 pés, ou seja, uma cerca, uma lona, escreve a carpa, uma cerca de lona de 4 pés de altura, com uma porta neste cerco de lona, ou seja, de lona. Dentro deste cercado havia um pequeno quarto quadrado de madeira. Uma dama estava na porta do cercado de lona, tomando o nome e o cartão de oração de uma senhora que estava deitada numa maca de rodas. Atrás da maca estava um homem com muletas, e a dama tomou seu nome e cartão também. Um homem forte saiu e empurrou a dama na maca através do cerco de lona, e por meio de uma porta entrou nesse quarto pequeno de madeira. Eu ouvi o assobio silvante, o som assobiante, ele escreve o assobio, o som conhecido produzido pela luz, que acompanha meu ministério, e vi que se foi de mim ao quartinho. Como ele me dizia, diga que não te diminua o assobio enquanto você estiver falando. Que quando fales, o baixe um pouquinho. E quando te cales para fazer uma pausa, que volte a subir. Mas nunca que se detenha esse assobio enquanto você está falando. E vejam, ele já estava ali, identificando esse ministério, sob esse assobio suave, onde Deus estava, porque esse foi a quarta ocasião em que Elias viu e encontrou Deus, no assobio suave, em cima, na montanha. E ele estava assinalando ali, esse do qual o assobio suave, e no assobio suave estava Deus falando. O anjo do Senhor ainda estava junto a mim, ali no ar. Ele me disse, te encontrarei ali. E vi que sua mão assinalava o quartinho. Ele continuou, essa é a terceira etapa. Eu disse, eu não entendo isto. Ele respondeu, ali dentro, te encontrarei. Agora vejam que ele escreve ali, esse é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. É o ministério do Senhor, é o ministério do pilar de fogo do anjo do pacto, nesse nascido de novo, do qual lemos ali, que viria através desse corpo, através da noiva, e seria um nascido de novo, um dentre vossos irmãos, o qual ele viu operar o pilar de fogo, a coluna de fogo, nesse quartinho de madeira, o qual estava ali esse ministério, nesse instrumento. Vejam onde encontramos neste tempo final o pilar de fogo novamente encarnado no meio da igreja. Ouvimos em Jesus. Esteve no Antigo Testamento guiando o povo hebreu nesse pilar de fogo, o qual falou a Moisés numa sarça. Depois o vimos encarnado na pessoa de Jesus. E voltou, diz o irmão Branham, a ser esse pilar de fogo. Vimos na trajetória dos apóstolos, ouvimos ali no dia de Pentecostes em diante, ouvimos no meio da igreja do Senhor, no meio dos 7 anjos mensageiros, operando numa porção. Ouvimos na brecha também. E o vemos hoje, em uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Esse Espírito Santo encarnado novamente, esse pilar de fogo encarnado novamente em um homem, em um nascido de novo. Uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Vimos assim, rapidamente, este tema tão importante
do pilar de fogo no meio do povo hebreu, depois se encarnando, e depois esse mesmo pilar de fogo no meio da igreja do Senhor, e depois se encarnando novamente. Isso é o que hoje está no meio da igreja, atuando, trazendo essa fé de rapto ao povo de Deus, a esses que estão em cima, no topo, para serem adotados, esses membros que estão aí escutando, essa voz, esse trovão, que são 7 trovões, para assim fazer uma obra muito grande nessa terra antes da ressurreição. Uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que me permites enviar essas palavras de saudação sobre este tema. Uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e já amanhã estaremos aqui novamente, louvando a Deus, orando, louvando a Deus, glorificando o seu nome e recebendo tudo que Deus tiver para nós para amanhã sobre o tema o que está atrás da porta, ou seja, a porta é Cristo, a porta é Ele em sua segunda vinda, na era da pedra angular. Apocalipse 4, versículo 1. Uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Que Deus os abençoe e guarde a todos.